Teria sido muito melhor se só tivessem os monstros gigantes, mas tem humano no meio pra estragar a parada. You're a monster. I'm sorry. Shazukara! Godzilla, Rei dos Monstros é a sequência direta do filme Godzilla de 2014 e que começa a sintetizar esse monstroverso, o universo de monstros gigantes da Legendary, que inclui também os monstros apresentados em Godzilla e o gigante King Kong de Ilha da Caveira. Mas antes da gente falar desse filme sem spoilers, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Rei dos Monstros se passa 5 anos depois dos eventos do primeiro filme e a gente vê como o mundo ficou depois daquela grande batalha entre o Godzilla e os Mutos, aqueles monstros gigantes que os cientistas não sabiam de onde tinham saído, o que tinha acontecido com eles. Esse filme bebe muito da fonte do Kong, Ilha da Caveira. Inclusive, é importante você ter assistido esse filme também para entender muitas das coisas que são apresentadas aqui em Rei dos Monstros, principalmente as questões políticas, as empresas por trás dos estudos relacionados aos titãs, que antes eram chamados só de monstros gigantes, de Mutos, agora são os titãs. Entender basicamente toda essa parte meio que burocrática da história, enquanto a gente avança também na parte da ação. Então os nossos principais personagens são o Mark e a Emma, um casal de cientistas que estava presentes lá em São Francisco durante aquela grande batalha no final do primeiro filme, mas aqui 5 anos depois daquele grande acontecimento a gente vê as consequências na vida de cada um deles. Enquanto o Mark não conseguiu suportar as consequências daquela grande batalha, decidiu deixar tudo pra trás, decidiu se tornar um fotógrafo, a Emma continua nessa linha de pesquisa dos titãs. Ela quer entender por que os titãs surgiram, ela quer entender como a humanidade pode aprender a conviver com esses titãs e ela continua nessa linha de pesquisa, uma cientista renomada, um dos maiores nomes relacionados à pesquisa de titãs. E no meio disso tudo a gente tem a personagem da Millie Bobby Brown, a Madison, filha do casal, e que fica dividida aí sem saber que lado ela vai tomar. Cara, todo esse conflito humano, ele pode até parecer interessante para algumas pessoas, mas ele não funciona dentro de Godzilla, Rei dos Monstros, porque realmente os monstros são o grande destaque dessa história. E eu não digo que eles são um grande destaque dentro do roteiro, que eles foram bem desenvolvidos, mas quando os monstros aparecem, é claro que eles roubam a cena, afinal de contas a gente tá indo assistir um filme do Godzilla, então o que a gente quer ver é monstro gigante. E quando os monstros gigantes aparecem, você esquece da história humana, você esquece de todos os problemas que o roteiro estava tentando desenvolver, você esquece de todo o drama humano que existe por trás de existirem monstros gigantes, você esquece tudo isso porque simplesmente as batalhas, os monstros gigantes, a concepção por trás de como eles existem, de como eles se movimentam pelo mundo é simplesmente incrível. Os monstros gigantes de fato são monstros gigantes, eles estão bem feitos, as batalhas são bem produzidas, os efeitos especiais estão muito bacanas, o CGI tá muito bom, então a todo momento quando os monstros estão lutando, quando os monstros estão voando, quando acontece qualquer coisa relacionada aos monstros, é simplesmente um espetáculo visual, você simplesmente fica preso naquele momento e você quer que ele dure pra sempre. O problema é que os dramas humanos toda hora aparecem pra suprimir esses grandes momentos dos monstros, então você tá no meio de uma grande batalha e toda hora eles trazem de volta o lado humano e falam, nossa, os humanos estão aqui ainda, hein? Ó, os humanos aqui, ó, a gente precisa mostrar que os humanos estão aqui. E você fica, esquece isso aí, meu amigo, deixa isso pra lá, mostra os monstros mesmo, eu quero ver Godzilla contra Ghidorah. E cara, é incrível, esses momentos são fantásticos, são sensacionais. O filme homenageia muito bem toda a cultura dos kaijus, tem homenagens muito grandes pros filmes antigos do Godzilla, pros kaijus antigos, pros tokusatsus antigos. Então se você é um fã dessa cultura há muitos anos, você vai conseguir pegar muitos elementos, muitas referências, muitos presentes pra você, pra esse fã que acompanha esse universo há muito tempo. O problema é que o lado humano, o lado em que eles tentam dar um andamento científico pra história, é muito mal desenvolvido. A gente tem personagens do primeiro filme que retornam e são simplesmente descartáveis. Toda a construção de personagem que foi feita no primeiro filme e que até ficou interrompida, porque a gente pensa, beleza, esse personagem foi apresentado aqui, ele era interessante, mas ele não teve tanto tempo de tela pra ser desenvolvido,
sentido, porque a gente teve que introduzir o Godzilla, a gente teve a história desse outro personagem aqui sendo desenvolvida, mas quando ele retornar lá no segundo filme, com certeza ele vai ser importante. E ele começa a aparecer e você fala, agora vai! Não, o personagem simplesmente é descartado, ele não tem participação nenhuma, aliás, pelo contrário, se ele não estivesse no filme, ia ser muito mais coerente com a história. Infelizmente, a gente pode falar o mesmo da personagem da Millie Bobby Brown. Ela não é uma má atriz, muito pelo contrário, ela se esforça ao máximo pra entregar uma boa atuação no que aquele personagem medíocre exige. E é isso que te deixa tão irritado. A personagem dela não precisava estar nesse filme. Eles só inventaram esse personagem, eles só inventaram um plano de fundo pra ela. Os produtores só deram pra personagem as funções que ela exerce nesse filme porque é a Millie Bobby Brown e eles tinham que vender o filme de alguma maneira, colocar a cara dela no cartaz. Mas se a personagem não estivesse ali, você consegue muito bem enxergar outros personagens fazendo o que ela fez. É só porque eles tinham que usar a Millie Bobby Brown de alguma maneira. É a criança prodígio, é ela que tá vendendo em Hollywood agora, é ela que tá chamando a atenção. Mas simplesmente não funciona, não faz sentido dentro da história, é algo completamente descartável. A personagem da Vera Farmiga, ela também, a atriz também tenta se esforçar, tenta entregar o máximo nesse papel, mas as motivações da personagem são tão fracas que até mesmo ela muda de ideia no meio do filme e você não entende por que aquilo aconteceu. A gente tem os vilões humanos que também tem uma motivação muito fraca, muito até surreal. Você não acredita que os vilões humanos estão fazendo isso e você fica, cara, não faz o menor sentido isso que tá acontecendo. É simplesmente isso que me deixa muito frustrado, muito triste, porque as cenas de monstros gigantes são incríveis. Esse filme tem que ser visto no cinema por causa dessas cenas de monstros gigantes. Se você é fã de Godzilla, você vai ficar extasiado com o que está sendo mostrado em cena. Se você curte esse Monsterverse, né, esse universo de monstros que está sendo construído agora, se você acredita no potencial dele no futuro, até porque Kong vs Godzilla já está anunciado para 2020 e você quer ver esse universo sendo construído, também vale muito a pena. As cenas dos monstros são sensacionais, o modo como os monstros se relacionam também é muito bem feito, algumas explicações científicas também são legais, então quando eles explicam a presença do Ghidorah, quando eles explicam quando os monstros se locomovem ao redor do mundo, a cena pós-créditos, aliás, a cena dos créditos, enquanto tá rolando os créditos, ficam rolando algumas cenas, ajudam também a entender mais desse universo, a expandir um pouco mais dessas informações, então essas coisas são muito legais pro universo como um todo. Mas quando você vai colocar na balança o lado dos monstros e o lado dos humanos, cara, pesa muito, a balança não fica equilibrada pra mim. Então pra mim, esses pontos negativos do filme, que são esse desenvolvimento exagerado dos personagens, eles tentam colocar um humor que não funciona, é um humor muito bobo pro filme, e o que é até engraçado, porque eu acho que um dos maiores problemas desse filme é se levar a sério demais. Se eles tivessem tratado tudo mais galhofado eu não digo, tinha que ser um filme engraçadão, tinha que ser um filme cheio de piadas, tinha que ser um filme mais fantasioso, afinal de contas, a gente tá falando de monstros gigantes que mantêm o equilíbrio do mundo, então a gente precisa de fantasia, a gente precisa de uma certa suspensão de descrença, só que eles tentam tratar isso de um jeito muito científico, e quando o lado científico não funciona, aí eles descambam pra fantasia exagerada, então o filme não sabe que tom ele quer seguir. Pra mim, isso prejudica demais Godzilla, Rei dos Monstros, mais as batalhas, os kaijus, os monstros gigantes, o Godzilla, de fato, tão incríveis. E a gente realmente vê o Godzilla sendo tratado como o rei dos monstros. Isso é muito legal. Se no primeiro filme você ficou decepcionado porque a gente tinha pouco Godzilla, porque a gente não viu muito do potencial dele, aqui sim, parece que eles até condensaram grandes momentos do Godzilla ao longo de toda a história dele nos cinemas, desde os anos 50 até hoje. Então a gente teve um compilado de bons momentos do Godzilla, então a gente vê até mesmo formas diferentes do personagem, a gente vê ele agindo de maneiras diferentes, isso é muito bacana mesmo. O problema é realmente o lado humano, que pra mim pesou demais. Mas pra você pode não pesar e você pode simplesmente achar esse filme incrível. Então vá ao cinema sim assistir Godzilla, Rei dos Monstros. É uma experiência muito legal de você ter nos cinemas, principalmente se você for com amigos. Aí eu acho que vai ser uma festa do começo ao fim. Mas comenta aí embaixo quais são as suas expectativas para Godzilla, Rei dos Monstros, e se você já assistiu, comenta aí o que você achou também. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e não se esquece de me seguir lá no Instagram, MaidanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Então a todo momento quando os monstros estão lutando,
Então a todo momento quando os monstros estão lutando, ela não é uma blá 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 blá. Ela não é uma matriz e que fica também dividida, muito pelo contrário. Tem uma desafinada. Ela se esforça pra tentar entregar o máximo do que aquele personagem medíocre